Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro, sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje nós iremos trabalhar o mundo dos coronéis e a influência dos mesmos na política aqui na Itapipoca, na Imperatriz, século XIX. Nós vamos pegar a figura do coronel Bento Antônio Alves, que foi de fato o político de maior influência, não só na Imperatriz, como em toda a região durante o século XIX. Sabemos que os portugueses vindo para o Brasil, eles receberam Sesmarias e começaram então a construir sua vida aqui especificamente na nossa região, tornando-se grandes latifundiários. E esse povo foi quem de fato moveu todas as ações necessárias para transformar os sítios em povoação e as povoações em municípios. No nosso caso específico, nós vamos ter a figura de 4 portugueses com uma influência muito grande na política local. Esses portugueses, 3 deles chegaram aqui no nosso município ainda no final do século XVIII. Antônio Manuel Álvares, José de Agrela Jardim e José Antônio dos Santos. Luiz Antônio Alves Cordeiro, ele chega no início do século XIX. Aqui eles constituíram casamentos com filhas de também portugueses. No caso aqui, os 3 primeiros casaram com filhas do português Gregório Pires Chaves. E o último, Luiz Antônio Alves Cordeiro, contraiu matrimônio com uma filha do português Jerônimo de Freitas Guimarães, dando origem a todos os cordeiros do município de Itapipoca. E esses cidadãos, eles foram construindo, através da ajuda da coroa portuguesa, com a concessão das terras, grandes patrimônios dentro da nossa região. Antônio Manuel Alves foi um dos maiores latifundiários dentro do município. O José de Agrela Jardim, o maior produtor de algodão na sua época. E a política era, na realidade, a vontade do latifundiário. Nós éramos um sítio que foi transformado em povoação. Dependíamos de um município mãe, no caso Sobral, léguas e mais léguas de distância da nossa região. Então a palavra, a ordem dada pelo coronel naquela época era a lei. E não esqueçamos, numa sociedade escravagista, mão de obra escrava, com nativos já expulsos da região e as fazendas isoladas. Esta é a nossa realidade. Então o latifundiário comandava a sua gleba de terra, fazia valer a sua vontade, no caso a sua palavra, para que a lei fosse aplicada dentro da fazenda, dentro do seu território geográfico de fazenda. Era a sua palavra, a sua vontade que prevalecia. Então, neste mundo de coronelismo, do latifúndio aqui na nossa região, foi que se deu a criação do nosso município em 1823, com grandes articuladores. E os grandes articuladores eram exatamente esses portugueses que aqui se estabeleceram e os seus filhos já nascidos dentro da nossa região, do nosso território. E o entroncamento dessas 4 famílias era
quem na realidade quem moveu os destinos políticos da região e da emancipação política da povoação de São José, que viria então a passar a se chamar Imperatriz, município da Imperatriz, a partir de 1823, quando ocorreu a nossa emancipação política. Dentro desse contexto histórico, esses latifundiários, eles adquiriam títulos concedidos pela coroa portuguesa de acordo com o seu prestígio, né? Aí nós vamos ver o sargento Antônio Manuel Álvares, que foi na realidade o maior latifundiário da sua época. Ele recebeu o título de sargento-mor da povoação de São José. E os demais, o José de Agrela Jardim, o título de coronel. O José Antônio dos Santos, capitão. Luiz Antônio Alves Cordeiro, capitão. O sogro dos três anteriores, era capitão Gregório Pires Chaves. E o sogro do capitão Luiz Antônio Alves Cordeiro, capitão Jerônimo de Freitas Guimarães. Então esse povo moveu, né, todas as suas ações no sentido da nossa emancipação política, que de fato aconteceu em 1823. Em 1823, o sargento Antônio Manuel Álvares falece, deixa uma fortuna incalculável e invejável para os seus herdeiros. E dentre os principais herdeiros estava a figura do coronel Bento Antônio Alves, do capitão Joaquim Manuel Alves. E o Bento Alves, com a morte do pai e o recebimento da sua herança, ele acaba se transformando num grande latifundiário, principalmente aqui dentro do já arraial de Itapipoca, onde estava estabelecida as suas fazendas de produção de algodão e da cana-de-açúcar. E compreendia essa região da atualidade, o sítio Sanharão, pegando toda a extensão do bairro Fazendinha, do atual bairro do Mourão, Alta Alegre, descendo um pouco na direção do Mucambo e pegando o que hoje é o bairro São Francisco, o bairro Cacimbas, o bairro Encruzilhadas, até parte do Poço Verde. Esta era a região territorial que compreendia a fazenda do coronel Bento Antônio Alves. E a sua casa, quando da descida da região serrana em 1862, veio a ser fixada onde hoje está o Hospital São Camilo. Ali era a sede da fazenda do coronel Bento Alves, a partir da transferência da sede do município em 1862. Mas voltamos aqui ao período da pós-emancipação política, que devagarinho o coronel Bento Alves foi se tornando esse grande articulador político dentro do município. E as ações políticas acabaram sendo abarganhadas por ele. Ele usou da sua influência, do seu poderio financeiro, econômico, e acabou trazendo para si os demais fazendeiros da região, e até pelo fato de serem todos do mesmo grupo familiar, desse entroncamento familiar, né? Dado que o José de Agrela Jardim era casado com tia do Bento Alves, o José Antônio dos Santos também casado com tia do Bento Alves, né? E por aí vai. E o irmão do coronel José de Agrela Jardim, o capitão João de Agrela Jardim, que chegou anos mais tarde, no século XIX, casou-se com uma filha do capitão José Antônio dos Santos. Então era uma família só, no caso específico aqui, a família Alves, movendo os destinos políticos do município da Imperatriz durante praticamente todo o século XIX. E a figura principal de toda essa concentração de ações políticas era o coronel Bento Alves.
e foi presidente camarista, no caso eu chamo prefeito porque assumi essa função de executivo, mas o nome correto é presidente camarista por 2 mandatos. No seu último mandato, inclusive, foi implantada a primeira turma de primeiras letras e de latim para meninas, né? E ele gozou de um prestígio relevante junto aos governos da província do Ceará. Ele tinha um prestígio muito acentuado, até pelo fato de em Fortaleza estar a filha do coronel, a filha única do coronel José de Agrela Jardim, Francisca de Agrela Jardim, que casou com o vice-cônsul português no Ceará. E ali também foi uma família de grande poderio econômico, financeiro. Ela foi herdeira única do pai, né? Com estas terras que compreendiam o atual distrito do Deserto e quase todo o município do Tururu. Ali foram 6 Marias concedidas ao José de Agrela Jardim. Então essa influência política, né, do Bento Alves, ela não ficou só centralizada aqui na Imperatriz, mas dentro dos próprios governos provincianos tinham na figura do Bento Alves aqui na região o seu grande condutor dos destinos políticos. Ele, inclusive, foi o grande mentor, pode-se dizer, da transferência da sede do nosso município, da região serrana para a região da planície, aqui na atual sede do município de Itapipoca. Os vereadores camaristas eram todos irmãos dele ou primos dele. Primos e cunhados. Na época da transferência, 1862, o presidente camarista se chamava Antônio José dos Santos, que era filho do capitão José dos Santos português, e era casado, o Antônio José dos Santos, casado com a Margarida Antônia Alves, que era irmã do coronel Bento Alves. Então ele influenciou. Por quê? Porque as fazendas produtivas do coronel Bento Alves era aqui no Arraial de Itapipoca, não era lá na região serrana onde tinha a residência dele. Ele tinha residência estabelecida lá na região serrana, mas produzia o algodão principalmente aqui na planície, nesse território que eu já citei, que vai do sítio Sanharão até as proximidades do atual açude do Poço Verde. Então, logicamente, que aqui em 1832 chegou o Vicente Xavier de Lima, que se tornou-se um grande comerciante, né, na Imperatriz, onde construiu sua casa ali por trás da igrejinha de São Sebastião, onde viria a ser a igreja de São Sebastião, 2 grandes armazéns para estocar a compra do algodão e enviar para o Porto Mundaú. Então juntou-se os interesses, né, do coronel Bento Alves com o do Vicente Xavier de Lima, e com o controle da política na mão deles, eles transferiram a nossa sede do município para a região da planície. Esse cidadão, Bento Alves, ele comandou os destinos políticos da Itapipoca, da morte do seu pai, sargento Antônio Manuel Álvares, em 1826, até o ano da morte da sua própria morte, em 1887. Tudo que vinha, que saía da Itapipoca, tudo que se decidia aqui dentro da Imperatriz Itapipoca era a partir da decisão do coronel Bento Antônio Alves. E a gente sabe que, mesmo emancipada a região, em 1823, mesmo criada a comarca, mesmo com a vinda de juiz para dentro da comarca, a gente sabe que a lei era a palavra do coronel. O coronel deseja isso, faz-se, cumpre-se, né, o desejo do coronel. E assim foi a nossa trajetória
durante o século XIX, a trajetória do município da Imperatriz. Né? As grandes decisões sempre passando pelas mãos do coronel Bento Antônio Alves, que viria a ser o avô materno do Anastácio Alves Braga. Seu grande mentor político, na realidade, porque o Anastácio Braga criou-se, né, sob o domínio do avô materno, coronel Bento Alves. Dado que o pai do Anastácio Alves Braga, ele faleceu muito jovem, né? E ele não tinha esta influência política dentro da Itapipoca. Na realidade, ele já estava sob as asas do Bento Alves, seu sogro. Então ele faleceu muito jovem e o Anastácio ficou sob a proteção do avô, Bento Antônio Alves, coronel Bento Alves. E aprendeu, herdou do avô esse fazer político sob o olhar do coronelismo, que viria a comandar novamente o destino da já Itapipoca de 1910 até 1928, quando o Anastácio Alves Braga foi assassinado. E aí essa é a questão que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Por isso que a gente está no vídeo de hoje tratando da figura do coronel Bento Alves, para que possamos compreender lá nos vídeos seguintes, quando chegarmos na figura do seu neto Anastácio Alves Braga, né, esse modelo de política herdado do seu avô materno, Bento Antônio Alves. Então era isso, mais uma vez pedir. Assista o nosso vídeo, deixe o seu joinha, comente, é importante o comentário que você faz para o YouTube, né? E até para nós mesmos, para saber se vocês estão gostando, porque nós temos observado que as pessoas estão deixando o seu joinha, mas não comentam a respeito do material do vídeo, se gostaram, onde tem alguma falha que a gente possa corrigir, né? Porque nós também somos aprendizes na história do município da Itapipoca, né? E queremos aprender juntos, e o objetivo do canal é esse: fomentar junto à população, principalmente do município da Itapipoca, a nossa história, que foi durante tantos anos repassada para nós de forma tão fragmentada e muitas vezes até de forma errada. Então deixe o seu joinha, comente sobre o vídeo, compartilhe o máximo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.